passado, capítulo 22, adultério e prostituição, não é? Estávamos falando de como funcionava o tráfico das mulheres a semana passada, mais ou menos na nossa sociedade atual, porque o Emmanuel fazia suas referências, não é? Sobre antigamente, quando eram as mulheres orientais, ainda é hoje, né? Então eu vou voltar esses trechinhos aqui, ó. Note-se que o lenocídio de hoje, conquanto situado fora da lei, porque é sempre fora da lei, não é? É o herdeiro dos bordéis autorizados por regulamentação oficial em muitas regiões, como sucedia notadamente na Grécia e na Roma antiga, em que os estabelecimentos dessa natureza eram constantes, nutridos por levas de jovens mulheres orientais, direta ou indiretamente adquiridas, afeição de animais para místeres de aluguel. Então ele diz, muitos lugares ainda funciona, infelizmente, às vezes legalmente, não é? Eu soube que na Itália, muitos anos atrás, existiam as casas fechadas, e era legal, né? Se pagava de seguir impostos em cima disso e poderia exercer fechado, era proibido qualquer exposição na rua. Então o governo tirou essa lei e ficou proibido. Nesse proibido teve a vassalação nas ruas, né? E aí vem a máfia, o tráfico, em cima da exploração da sexualidade da mulher, muitas vezes escravizando e etc. E tem tantos outros lugares que é ainda espalhado pelo mundo que é regular, né? Como profissão. Algumas linhas de pensamento no Brasil também queriam fazer da prostituição uma profissão comum, que pagasse os impostos ao governo, né, das suas arrecadações. Não sei no que foi que deu, porque não me lembro mais no que deu. Aqui também ainda foi dito isso, de se fazer nota fiscal. Porque tem consumidor, né? Tem ainda mentes humanas que alimentam esse tipo de ilusão porque se comprazem, né? Ainda hoje se faz muitas vezes, né, Maria, em algumas regiões, outras não, mas escondido, porque hoje, graças a Deus, nós lamentamos muito que o mundo está acabado, mas hoje, graças a Deus, muitos estão despertando a consciência e sentem envergonhada, né, do que se faz. Aí a vontade de fazer escondido, para que não entre num julgamento da sociedade, porque hoje, se nós venhamos a saber que a ABC frequentam ambientes assim, a gente já olha com tanto de preconceito, né? Com tanto de mágoa. A sociedade olha sabendo que existe, mas já quer olhar com o julgamento, com os olhos do julgamento, né? Da condenação, que é o pior ainda. E aí ele diz, conquanto situado fora da lei, é herdeiro dos bordéis autorizados. Então, uma coisa que vem de sempre, não é? Da época da Grécia e da Roma antiga, e etc. Tantos foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, espíritos entre os quais raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos. Que de certo Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens, supostamente puros em matéria de sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Então Jesus, olha, já desde então, já se sabia que ninguém era santo, supostamente puros em maneiras da sexualidade, porque muitos deles, não é, fariseus incluídos, levianos, mentirosos, falsos, não é, frequentavam casas assim, na madrugada, escondidos, e depois iam bater no peito e orar em praça pública. É sabido essas pessoas que contam a história, por exemplo, até de Maria Madalena. Eu trouxe aquela passagem do filme, né, de Maria de Madalena, que entra na casa de Simão, que o convidou Jesus. Simão era um dos que frequentavam a casa de Maria de Madalena, né? E aí ele reconhece ela e diz como ele faz deixar essa mulher, quer dizer, essa mulher no contato social, mas quando estava nos braços dela nas madrugadas, era lícito,
não era lícito, podia fazer isso. Então, como vocês, entre aspas, nós, desfrutamos do bel prazer dessas pessoas e depois, na frente da sociedade, queremos julgar e apedrejar, intitulados, disse Jesus, que seria mais fácil, né? Os republicanos, eram os republicanos que ele diz, e as prostitutas entrarem no reino dos céus do que os próprios fariseus, né? Os criminosos, que muitas vezes estavam ali pela própria ignorância, pela própria falta de posição social, de entendimento, de acolhimento, de amor, de estrutura social, familiar, etc., do que quem tinha o conhecimento, né? E que eram hipócritas, né, Flor, que se metiam a julgar. Mas para que exista a própria prostituição, para que exista a prostituição em si, a prostituição em si não é somente, não é, a troca dos serviços sexuais pelo dinheiro, mas também podemos ampliar esse sentido, que é a deteriorização das morais, do amor, né, dos sentimentos, da sexualidade em si. Porque, olhe bem, hoje na sociedade que nós enfrentamos, muitas vezes não se troca uma noite de intimidade por uma determinada quantia, mas se troca casamentos de anos por conveniências sexuais, né, por conveniências econômicas, desculpem. E que também a alma se está prostituindo, porque ela não está vivendo com a plenitude dos seus sentimentos, mas ela está dando em troca daquele bem-estar, daquela casa, daquela coisa toda, os seus serviços sexuais, né? Mulheres lindas, mulheres de fama, que hoje estão aí pelos cinemas, que estão pela nossa sociedade, que não tem a sua quantia, mas tem os seus serviços em troca de determinadas posições. Então isso é muito relativo. Para que isso aconteça, então, onde é que eu queria chegar? Deve-se existir consumidores, né? Infelizmente, o nosso mundo, desde sempre, existiu esses desequilíbrios da sexualidade pelo nosso próprio crescimento e amadurecimento dos instintos, né? O instinto procriador, os instintos ruins que muitos de nós, reencarnando nesse planeta, trouxemos conosco e continuamos alimentando encarnações e reencarnações, desvios, não é, de conduta de todo tipo, no qual nos encontramos, estamos ali falindo e não falindo. Você sabe que coisa interessante, que não sei se vocês já pararam para pensar em pessoas que sofrem nesse tipo de meio, né? Não sei qual é a visão de vocês sobre isso, mas já tive determinados sonhos lúcidos de presenciar ambientes desses no plano espiritual, não é? De mulheres se sentirem ainda escravizadas sexualmente, né? Delas ficarem assim tão vinculadas à prostituição, a serem escravizadas pelos seus algozes encarnados e desencarnados, que elas, quando desencarnam, elas pensam que ainda estão sob o jugo deles e se organizam em casas tristes, não é? Me lembro de cenas assim muito claras de um sonho, de estar um quarto assim cheio de beliches, né? E elas jogadas em cima da cama com estruturas assim sujas, abandonadas sem muito respeito, apáticas. E eu me lembrar de sentar na beira de uma cama daquela, elas botarem a cabeça para fora para ouvir o que eu tinha para dizer. Isso tem muitos anos. E eu sentada a dizer assim: minhas irmãs, vocês não são escravas de ninguém, né? Vocês têm o direito à liberdade. Vocês já não têm mais o corpo físico com a necessidade do alimento. Se vocês tiverem fé no coração, peçam a Jesus a misericórdia e vocês podem se libertar. E eu contando assim uma realidade, uma verdade, eu sentada na beira assim de um beliche, e conversando, vocês podem fugir, podem pedir misericórdia. Olha só, isso foi tão claro na minha mente, né? No outro dia que eu acordei, elas assim com aqueles olhos curiosos, coisas, será que é verdade?
Você já não possui mais o corpo físico, por que se sujeitar esse tipo de situação assim? E foi aquela conversa assim meio comprida, umas não querendo acreditar que já estavam desencarnadas e outras não. E foi a Maria que eu conto que eu fui apanhada. E fui levada assim, uns caboclos assim forte, e me pegaram e quiseram coagir, né? Me ameaçaram e bater: você não se meta na nossa vida, quer que você venha aqui se intrometer, sua intrometida e tal, um lugar feio, escuro. E eu fiquei com medo e eu cabrelei mesmo, né? Fiquei assim muito receosa, coisa, né, Maria? Eu me lembro claramente. E aí eu levantei o pensamento a Deus. Eu falei, vou orar. E aí entrou um senhor parecendo um preto velho, porque eu me lembro de um chapéu meio de palha torto, uma barba assim meio crescida, ele puxava da perna, entrou e falou: alto lá, o que é que vocês estão fazendo? Essa intrometida vem se intrometer no serviço da gente, ninguém chamou ela aqui, vem pra cá querer orientar as funcionárias da gente. E eu assim, olhando, né, sem entender, ele falou: mas só que a gente tem que soltar ela. A gente tem que soltar ela porque ela tem, eu nunca me esqueço disso, porque ela tem as costas largas. Ela tem as costas largas. E aí, muito contrariado, eu levantei e disse: deixa ela embora. E aqueles que me estavam metendo medo, né, me ameaçando, dizendo: você não volte nunca mais aqui. Não vai ser sempre que você vai se sair bem. E aí eu saí, que quando eu saí tinha um rapazinho, muito bonitinho, alto, comprido, vestidinho assim, com a calça jeans, mas com a camiseta branca, que pareceu que tinha mandado conversar por mim. Era. Aí eu saí e ele falou: vai, Juliana, pra casa. E ele saiu andando na frente. E eu levantei a mão assim: ei, como é teu nome, né? Ele olhou pra mim e sorriu: vai, Juliana, pra casa. E aí eu não lembro mais, eu tive que correr pra casa, né? Eu já não me lembro mais. Mas isso é uma coisa assim, tão interessante disso. Tem muitos anos que eu não sonho assim muito claramente, né? É tão claro isso no meu coração, desse sorriso dele que foi. Então ele interviu por mim, né? Não sei quem foi o rapazinho, mas me lembro dessas aglomerações de mulheres assim. Me vejo muitas vezes andando em zonas umbralinas e ver mulheres assim arrastadas pelo chão. É uma coisa assim que muito marca a mim. Quem sabe em outras encarnações que ligações não tive com pessoas desse sofrimento, né? Tô passando para você, Flor. Eu me lembro que há 29 anos atrás eu estava grávida da minha filha mais moça, Celina, e nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, numa vila militar. As casas eram em cima de uma coxilha e não tinha mais nada, era só aquilo na vila militar. E eu me lembro que eu estava bem grávida, eu devia estar com uns 8 meses da Celina, mais ou menos, e eu me acordei num lugar que deveria ser um lupanar. E eu me lembro das cadeiras pintadas de madeira, pintadas de azul cor do céu, aquele azul claro, e que aquelas portas atrás de mim eram banheiros sujos. Eu me lembro que eu conversei muito a respeito de Deus e de amor com aquelas irmãs que ali estavam, que eram prostitutas. Eu não tenho ideia se elas estavam desencarnadas ou não. Eu me lembro perfeitamente que quando eu dei por mim, eu já estava em espírito na janela do quarto onde eu estava dormindo, olhando para o céu e vendo uma estrela muito luminosa, e que eu me virei sorrindo, o meu corpo estava descansando, dormindo para o lado da janela, e que o meu espírito entrou no meu quarto e eu me acordei sorrindo. Eu estava grávida da Celina. Eu me lembro assim perfeitamente, com detalhes do lugar, dos olhos delas me ouvindo, me observando. Eu me lembro perfeitamente disso, perfeitamente. Graças a Deus. Nunca mais tive, quer dizer que eu me lembre, né, nenhum outro episódio igual a esse, mas daquele eu me lembro perfeitamente. Fazem quase 30 anos. Estou passando, Juliana. Obrigada, Flor, pelo esclarecimento, pela história. Você vê, a gente está sempre em atividade, né?
estamos em atividade, basta que queiramos. Quando aquela a Flor estava contando disso, pensando, né, no livro Sexo e Obsessão, do Divaldo, que falam dessas organizações voltadas para os desequilíbrios sexuais, e quantos não são, do próprio espírito perturbado do padre que caía na miséria da pedofilia, e que os espíritos tentavam salvar ele naquele ponto de vida, e falavam dessas organizações, e ele hoje padre tinha sido a cafetina de ontem, que seduziam crianças, né, para satisfazer os guerreiros quando voltavam das guerras, porque já as mulheres já não satisfaziam mais. E aquilo muito chocou, né? É um livro assim muito forte, é um livro importantíssimo, muito forte para se ler. E aí me chocou muito, e eu ficava pensando naquilo, unindo esses sonhos que já cheguei a ter, a comoção que a gente tem, porque metendo em pauta que nós estamos em encarnações e encarnações, né? Que nós já passamos e beiramos de todos os tipos de quedas morais. E aí Jesus, que vem com a sabedoria, diz: não julgueis, porque nós não somos melhores que ninguém. Hoje, o sábio de hoje muitas vezes foi ignorante de ontem, né? E graças a Deus chegou a sabedoria de hoje, né? A pessoa adorável, amável de hoje pode ter sido o assassino de ontem, né? Pode ser o criminoso e a gente não sabe. E hoje a mulher sã, pura, boa, fiel, mãe de família, nunca se sabe se não teve envolvido nos braços da ilusão. Quem sabe, né? Não estamos nunca com posse da consciência 100% da razão da pureza, né, Flor? Para dizer eu não somos ninguém. E é daí, Flor, já te passo, Maria, é daí, Flor, avaliando isso, que a gente não pode se colocar como julgadores, como juízes, não é? E olha aqui, queria voltar esse pedacinho que eu tinha lido aqui antes de passar para Maria. Jesus personalizando na mulher sofredora família humana, porque como ela errou pelo pecado do adultério, né, para eles então merecedora de apedrejamento, o pecado ele é muito amplo e ele leva para a família humana, porque ela pecou no adultério, né? Ela traiu o marido, foi pega com outro, pelo aquilo que querem dizer, mas tem outros que pecam roubando, assassinando, né? Caluniando, e diz assim que mesmo assim nós não podemos julgar. Pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens supostamente puros em matéria sexual, coisa que não era, né? Os fariseus hipócritas, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra, porque Jesus tinha um poder magnético tão sublime. Você imagina que Jesus, né, fosse um judeu comum, certo? Simples, carpinteiro. De repente estava falando das massas, colocando em questão a inteligência dos fariseus, que eram pessoas extremamente instruídas, não é? Eles poderiam chegar assim com a hipocrisia que eles tinham e meter-se a julgar qualquer um. Eles tinham, entre aspas, esse direito. Só que Jesus, com aquela... Você imagina a potencialidade magnética que saía da boca de Jesus. Jesus ali, sentado, simples, evocou dentro deles não só, Flor, os pecados atuais, mas evocou no inconsciente de todos os crimes que foram cometidos durante os seus desvios de encarnações e encarnações, não é? Porque
Jesus, com toda essa potencialidade, calou-o. E dizem, e começaram a sair os mais velhos, não é? Até os mais novos, até que a praça ficasse vazia e ficasse a mulher adúltera sozinha. Por que será? Porque Jesus evocou os fantasmas dos passados inconscientemente, não é? Buscou, tirou de dentro deles os erros do agora e os erros do ontem e calou os ditos sábios, ao ponto de ir embora. Aquele carpinteiro, não é? Voltou a Flora, né, Flor? Olha, a Flora, Flor, dentro do inconsciente. Lembrar, olha só, eu sei vocês quem são. Vocês podem enganar a multidão, mas eu sei quem vocês são. E com que direito vocês vão julgar? Mas ele não disse, você fez isso, você fez aquilo, você foi nada. Eles teve que calados se retirarem, porque Jesus tinha aquilo que nos falta hoje, a autoridade moral. Jesus tinha autoridade. Jesus fazia calar qualquer espírito, dizendo, retira-te. Vocês imaginam que poder que Jesus tinha? Bom dia, Ero, beijão, minha amiga, bem-vinda. E vou passando para nossa Mariazinha, amiguinha que já deve estar com cãibra no braço. Desculpa, viu, Maria? Tudo bem, Ju? Podia ter continuado. Olha, eu só queria falar o seguinte, quando você falou das pessoas, né? Muda-se o cenário, né, Ju? Mudou-se o cenário, mas os protagonistas continuam os mesmos, não é? Não é verdade? Os protagonistas continuam o mesmo. E o que acontece hoje? Vão reencarnando, vão se agrupando, vão se juntando, né? E continua fazendo a mesma coisa, porque não mudaram a mentalidade, não mudaram de atitude, né? Não mudaram de ações, de pensamentos. Hoje a gente se vê muito isso, as pessoas, os agrupamentos das pessoas, em todas as cidades, em todos os lugares existe isso ainda, né? Existe ainda essa prostituição, porque não, as pessoas não mudaram e demoram e muitas encarnações ainda para poder estar mudando tudo isso, né? E nós trazemos os vínculos, né, Ju? E nós trazemos os vínculos. Isso que é muito interessante, que a gente reencarna trazendo os vínculos de outroras, companheiros nossos, né? Por isso que existe essas personalidades nossas ainda estão aqui para serem trabalhadas, né? Porque fica tudo arquivado, fica tudo ali. Cada criatura, cada personagem que nós vivemos está aqui, de vez em quando uma dá o ar da graça. Por isso que Jesus já sabia, ele já via. Gente, ele que elaborou o planeta Terra para que nós pudéssemos estar aqui, sanando nossas dores, ele já sabia tudo. Quem é que viria morar aqui no planeta Terra? Ele já sabia, sabe tudo. Então, olha a grandeza. Como vamos poder julgar a quem quer que seja, se nós trazemos ainda tantos conflitos dentro de nós, tantas coisas a ser reajustadas? Como que nós podemos? Nós não conhecemos nem a nós mesmos, as nossas fraquezas, né, as nossas lutas, as nossas quedas, né? É por isso que nós estamos aqui, para trabalhar com isso mesmo. Quando surgir de dentro de nós ali aquela, como que se diz, aquele vício, aquela paixão, aquela coisa desregrada, é para que nós venhamos a mudar completamente, né? Mas muitos não sabem, muitos não conhecem. Por isso que ainda continua até hoje esses círculos viciosos que a gente tem que respeitar, porque uma hora também o espírito deles vão despertar, assim como o nosso está despertando devagarinho todos os dias. Tô descendo, Juju, vai lá, tá bom?
Com certeza, Maria. Porque quando eu digo, canto aquela música aqui para vocês, boto para vocês ouvir que um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, porque a gente tem que saber que a perfeição é possível e movimentar para que isso aconteça, né? Sem que a gente fique com os braços cruzados esperando que os milagres aconteçam. E aí a questão do entendimento de que tudo tem que cair do céu. Porque a gente fica esperando um milagre cair do céu e a gente não se coloca, não é, à disposição do divino para agilizar, movimentar essas energias. É trabalho nosso. Faça por ti que eu te ajudarei. E nós vamos receber ajuda movimentando essas energias, até porque nós vamos abrir campo para que a ajuda chegue. Nós vamos abrir campo para que a ajuda chegue, porque nós temos que aceitar a ajuda. E para que a ajuda chegue, nós temos que trabalhar. Que é meio estranho dizer tem que trabalhar. Ah, meu Deus, até nisso tem que trabalhar? Pois é, né? Movimentar energias também é trabalho. Vamos lá. Evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E com semelhantes ocorrências, surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes, mascarando a licenciosidade. Gente, isso é de extrema importância. Porque nós confundimos a educação sexual, não é? Quando isso estourou nos anos 90, né? Se não me engano, ali foi a minha época mesmo de escola, de educação sexual, se falava assim em cima da sexualidade, sobre menstruação, sobre masturbação e tal, com aquele pudor, não pudor, com aquele medo e com a liberalidade sem sentido. Porque, na verdade, preparar a sociedade para a educação sexual teria assomada a educação moral e ao respeito ao outro. Por exemplo, nós tínhamos falado em outros estudos, chegamos a falar sobre esse assunto. Bom dia, Dulce, bem-vinda. Que antigamente se criava os filhos homens e se dizia, segura suas cabras que meu bode está solto. Vocês imaginam que ignorância numa frase dessa? Quer dizer, o meu filho, o homem, pode ir lá e fazer o que quiser com as cabras que são as filhas dos outros. Mas que ideia é? Né? E botávamos isso na cabeça dos meninos homens. E eles cresciam com essa ideia de que eles poderiam fazer qualquer coisa com as filhas dos outros, mas com as irmãs dele não. Quer dizer, liberdade total aos homens, segurar as meninas. Que é uma ignorância mesmo absurda dizer uma barbaridade dessa. Mas educar o espírito masculino, não é, que está hoje vivendo essa experiência masculina, a amar e respeitar o espírito feminino. E vice-versa. Porque as meninas, do seu lado, pela proteção, hoje em dia no mundo atual, elas são arredias, elas são violentas, elas crescem antes dos meninos, né? Ficam moças antes, os meninos já têm um retardo de crescimento perante elas, e elas se sentem superiores, elas pisoteiam os meninos, porque elas já se sentem mulheres, olha só. E nós vamos educar essas figuras femininas, que também o homem ele também não tem que ser pisoteado, e que ele também não tem que ser maltratado para que você seja feliz, né? E que você não tem que se aproveitar da figura masculina para subir na vida. E assim nós vamos buscar uma sociedade melhor. Essa é a educação sexual verdadeira, porque é como um comportamento cristão. Não faça ao outro aquilo que você não quer para si mesmo. Olha, eu quero aquilo, e nós vamos demonstrando isso através da afetividade, da demonstração de carinho. E aí Emmanuel diz, na época dessa nossa preocupação que a sociedade vai evoluindo, olha só, o avanço das mais elevadas condições de existência, fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. Só que aí passa-se da educação sexual para a libertinagem. A libertinagem, nós temos que aprender, orientar os jovens
de hoje, para que não sejam alguns homens que hoje são homens adultos e falidos de amanhã, não é? Afetivamente, sexualmente, sem a orientação que deveria ter tido. Então, muitas vezes, somada, né? Isso vamos somando. Bom dia, Andréa, Valéria, bom dia, Regina, beijo a todos. Somando a educação ignorante que tiveram, vocês imaginam um homem de hoje de 45 anos, 50 anos. Qual foi a educação sexual que eles tiveram, comportamental para as mulheres? Ou seja, quando eles ficaram adolescentes, eles teriam que perder a virgindade com as prostitutas, porque eles teriam que dar o primeiro passo da iniciação sexual, porque tinham que aprender a ser homem. Só que as prostitutas, coitadinhas, já tinham que existir, não é? Para poder iniciar essas crianças que eram crianças, certo? Vocês viram na época vocês viram no filme de Chico que o próprio pai do Chico tinha uma preocupação grande do Chico, levou o Chico, chega lá, o Chico não queria, o pai convenceu, levou e tudo mais, mas Chico ele tinha um amor tão grande, um envolvimento tão grande, daqui a pouco tava Chico de joelho rezando com todas as meninas de lá. Né? E olha como se crescia o menino. Aí o que é que ele começa a aprender? Que a mulher é um objeto. Aí ele cresce assim. Aí ele começa a ter os primeiros contatos. Reparem bem, com a sua namorada, com a sua noiva. Isso um homem de 50 anos hoje, 60 anos, né? Ou até mais um pouquinho. Legal, né, Val? De 60 anos, no qual ele tinha a sua noiva, a sua namorada, que ele ainda não podia ter o contato sexual, porque se casava virgem ainda, né, em muitos casos. E o que é que ele fazia? Ele ia trair a sua namorada para satisfazer os seus instintos sexuais no ambiente do lupanar. Ou seja, ele já estava, não é, orientado que fazer aquilo era lícito. Era lícito. Nos anos 90, mais moderninho, muitas vezes tinha-se a namorada e a noivinha, e ele ia pegar aquela menina, tinha sempre uma pobre coitada com pouca orientação, mal amada pela família, tinha carências afetivas, no qual os jovens se utilizavam dela para a sua satisfação sexual. Mas não era a namorada dele. Era descargo de suas energias. Não é? Olha que terrível. Tremendo isso, não é? E o que é? O adultério já está incluído, não tá? Aí depois ele vai casar. Só que ele já fez uma trajetória, que antigamente os noivados duravam tanto, vocês lembram isso? Duravam 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que já se começava de jovenzinho. E aí quando ele ia casar, ele já estava acostumado a ter aquela vida ali, ilícita, porque era normal, porque era comum. Volte ali pra gente. Por isso muitas mulheres daquela época casadas não gostam de sexo, porque foram usadas pelo marido e nunca nada de verdade, porque elas não aprenderam, né, Val? Não foram ensinadas. Aí vem as lembranças, Val, de encarnações anteriores, as mágoas, as revoltas que vêm à flora em momentos de intimidade, não é? Os clichês do inconsciente somados. E eu me lembro de uma coisa que minha avó contava, interessante. Minha avó é esse tipo de perfil, por exemplo, nessa situação. Que minha avó foi casada, mas disse que as mulheres do Lupanar iam chamar ele de sexta-feira embaixo da janela. Todas alegres, vamos fulano, vamos fulano. E a mulher tinha que ficar escondida dentro de casa, ele fechava a porta. Tchau, mulher, depois a gente se vê. E ia se divertir com as outras pobres infelizes. Vocês imaginam que dor? E isso eu estou falando 100 anos atrás, mais ou menos. 100 anos não, mas uns 90 sim. Vocês imaginam? Aí, olhem bem, uma amiga dela, mais adulta e tudo, ela era novinha, contou pra ela que ela tinha uma maneira de envolver o marido, uns carinhos assim diferentes. Ela falou: minha filha, não era nada demais. Eu não sei nem o que era, talvez seja até, quem sabe, né? Não tiravam nem a roupa, levantavam só a saia, gente. Vocês imaginarem. Isso no Nordeste, né? Tem lógico que há 90 anos, muitos países mais evoluídos há 90 anos atrás. Mas vocês imaginem no Nordeste, no interior, que mentalidade que tinha, né? Então, ensinou para ela um método de envolver o marido com mais carinho, para que ele não fosse em busca de outros
outras atrações fora de casa. Aí eu acho que ela seguiu a orientação do marido, ele bateu nela. E disse, amor, ela de piores nomes, e disse pra ela onde ela estava aprendendo aquele tipo de coisa. E ela me jurava, não me contou logicamente, mas me jurava que era uma bobagem. Então olha a ignorância. Olha a ideia fixa dos direitos do homem e da mulher. Olha a ignorância disso tudo, né, Val? E aí, olha a insatisfação. Porque a mulher reproduz e a outra tem o prazer. Ignorância. Ignorância não estava já incluído no inconsciente e foi melhorando. Mas nos anos 90 ainda existia esse negócio do buscar o prazer com um, casar com o outro, o adultério não já está lá? Porque se a gente não cresce, gente, olha, com a fidelidade e o respeito ao outro desde o período do namoro, é difícil que nós vamos ter um casamento adiante, né? Que a gente diz assim, então depois que casar, fulano fica fiel. Fica não. Ele tem que entender que isso é um desvio, não é como a gente hoje está entendendo, ele tem que estudar isso, tem que trabalhar dentro dele isso, que não é legal fazer isso, não é? Tem que aceitar, né? For dentro dele que é um distúrbio, que tem que se mudar. Porque diz assim, depois do casamento já fez tudo o que tinha que fazer na época de namoro e vai mudar? É difícil, porque vira um automático. Posso fazer tudo, minha mulher não pode fazer nada. Né? Então conheci muitos casais que namoraram por 10 anos, o namorado traía sempre, tô falando do meu tempo atual, tá? 15 anos de namoro, ele traía sempre, aí casaram, do mesmo jeito. Mesmo ela sabendo que na época de namoro, o namoradinho, o noivo, fez o que quis. Quando casar muda, muita gente dava conselho assim. Não mudou. Muitas vezes o adultério começava uma semana depois da lua de mel. Porque ficou costumeiro. Não é? Ficou um costume. E onde é que a gente quer entrar nesse discurso? Porque essa faz a parte da educação hoje moral que nós vamos dar aos nossos jovens. De ter o amor e o respeito pela figura feminina. Não é? As nossas meninas também, que elas não vão ser, por exemplo, a válvula de escape nossa. Porque muitas vezes nós mulheres tivemos as nossas frustrações com os nossos relacionamentos e a gente quer transmitir isso para as nossas filhas mulheres. Olha, minha filha, você vai à forra, não é? Negócio de considerar homem tem que estar embaixo do pé, não é assim? Que nada. E tome conselho errado. E aí aquela menina que vai crescendo com aquele raciocínio, com aquela... Ela tem que ser independente e tal. Mas não que não seja que é errado ser independente, não é isso. Mas cria-se esse tipo de condicionamento e o que acontece? Nós vamos mulheres frívolas, vazias, que usam os homens, que não estão nem aí. Aí soma a educação, né, Maria? Com o instinto, pronto. Aí vão ter muito filho de muita mãe honesta sofrendo na mão também de meninas que foram mal orientadas. E olha o nosso dever. O nosso dever de respeitar a fidelidade desde então. Por exemplo, tinha um sobrinho do meu marido, jovem, bonito rapaz, menino rico, e tinha sua namorada de 5, 6 anos, mas ele traía ela com Deus e o mundo. E o que a família diz? Mas é porque é menino, é rapaz, deixa ele viver a vida. Aí eu disse assim, tá bom, peraí, deixa eu entender uma coisa. Ele pode viver a vida dele e entrar em inconsequências quanto quiser. Mas ele não pode ludibriar a filha de alguém, mentindo, tô trabalhando, tô fazendo... Quando ele tá fazendo outra coisa, tá errado isso. E o pai e a mãe não tem que encobrir o filho quando ele tá sendo leviano. Porque ele tem que viver a vida dele, mas a gente tá lesando a filha de outra pessoa. Não é? Então, é caretona. Não é caretão, não. A gente tem que pensar que a gente não pode querer pro nosso, pra gente fazer pro outro aquilo que a gente não quer pro nosso. Eu tenho um princípio de educação com os meus filhos nesse aí. Respeite, meu filho, a filha de outra pessoa. Todas as vezes que você vê aquela menina, tá vendo ela ali na sua frente? Né? Nesse momento passa na sua cabeça que ela tá cheia de peito, que você tá curioso para saber o que é que tá lá embaixo.
Você está curioso para descobrir tudo, tá? Mas olhe bem, ela não é um objeto que você vai lá só apertar e ir embora. Não é? Ali tem uma mãe que a ama, que cuidou dela desde o berço, que sonha para ela um bom rapaz, que a ama e que a respeita. Ela não é um objeto que mata a sua curiosidade. Eu digo. Não é? Porque o menino, o homem, tem essas curiosidades, os instintos, né? De descobrimento. Aquele é um ser humano que vai precisar de um abraço, que vai precisar de um carinho, que vai precisar da sua compreensão. Não é uma coisa que você vai lá, se satisfaz e tchau, boa noite. Isso é, você inclui, você inculca isso na cabeça da criança, do adolescente, o respeito. A figura feminina da filha de alguém. Como eu esperaria que outras mães dessem a mesma educação às filhas delas, perante os meus próprios filhos. Aí eu fico, ai meu Deus, nem para encontrar uma menina boa, quem sabe, filha de família espírita, não é? Vocês já pensaram? A filha de uma de vocês, assim, meninas cristãs, seria assim pedir muito? A Val diz, verdade. Esse é meu medo quando vejo minha bebê se tornando uma mocinha, mas aí você vai educar. Agora é o seguinte, Val, a gente faz o nosso dever, porque a gente tem que fazer o nosso papel. O nosso dever é esse, é da educação cristã. Mas quando as nossas crianças começam a exteriorizar isso, não é? Elas vão exteriorizando a nossa educação, porque elas vão comportando-se assim fora de casa. O que vai acontecer? Que ela vai virar seletiva, vocês entendem? Os opostos não se atraem. Na lei da afeição, assim tão claramente, porque isso é na física. Os semelhantes se atraem. Então, se nós educamos os nossos filhos assim, com o tempo ele vai selecionando e vai frequentando ambientes relativamente a ele. Por exemplo, nós não estamos aqui, nós somos pessoas cheias de caráteres diferentes, não é assim? Eu tenho um gênio, a Maria tem outro gênio, a Val tem outro, mas nós temos algo em comum que nos une, não é? Que nos une. Então vai se buscar a união através da nossa própria educação e que não vai se estar livre, né, Maria, por causa da Maria de sempre, os nossos vínculos, as nossas ligações, mas que a gente faça a nossa parte da educação, né, da instrução aos adolescentes, aos jovens de hoje, às crianças de hoje, para que o planeta amanhã seja melhor. Ou vocês não pretendem nascer num mundo melhor? Porque são os frutos que hoje talvez eu não venha colher, mas eu venha colher nos braços da minha futura mãe, que já vai ser uma pessoa regenerada, melhorada, será fruto da minha semeadura de hoje, né? Ensinar a canalização das energias, orientar os jovens, né, Maria, na evangelização de si mesmo, na educação cristã, nos esportes, para canalizar, não vendo tudo como uma monstruosidade, porque é muito natural, os nossos órgãos que desenvolvem, os hormônios que se despertam, mas orientando essas energias, transformando-as, sublimando-as da melhor maneira possível. Porque é um conflito. Não sou homem, não sou criança. Não sou mulher, mas também não sou menina. Olha que dureza que é. Até chegar à fase adulta. E isso depende muito de nós hoje, pais, para fazer isso, né? A Maria diz ali para nós. Essa mesma energia é que usamos para tudo em nossas vidas. Tudo é nossa energia criativa. Olha que poder. Olhe bem. Se o conúbio sexual, não é? Homem e mulher, serve para criar. Nós estamos criando, através dos hemozigotos, um corpo para que um espírito venha reencarnar. Estamos criando, não é? Nós não criamos a alma, mas a união desses homozigotos, né? Que faz? Cria-se um corpo. São energias criadoras. Essa mesma energia que une essas células se transforma na nossa própria criatividade. Aquela da arte, da leitura, da poesia, do artesanato, da eloquência, do passe magnético,
dos lindos quadros que os artistas pintaram para a nossa beleza. Então, tudo vem dessa energia que se chama criadora. Por isso diz criatividade. Porque você tem fulano, tem uma criatividade. Porque fulano usa essa energia para desenvolver a sua própria imaginação, naquela inclinação que ele tenha mais ou menos, um para arte, outro para música, outro para artesanato, outro para os trabalhos assim mais simples, manuais. É aquele trabalho. É a mesma energia que a mãe, dona de casa, levanta para limpar a casa, para varrer a casa, para passar pano, para passar roupa, para buscar o menino na escola. É a mesma energia. Eis porque, quando se é jovem, olhe bem, quando se é jovem e se consome demasiadamente essa energia, existe um abatimento físico. A gente olha para a cara do jovem, o menino está abatido. Hein, Maria? Esse menino está abatido, esse menino tá estranho, cansado, só pensa em estar dormindo. O que é isso? Não é? São cansaços, por quê? Porque está explodindo a sexualidade, está consumindo demais aquela energia, e aí não rende em outros serviços, não tem ânimo para estudar, não consegue fazer o esporte direito, né? Aí se canaliza as energias do jovem para que ele possa equilibrar essas energias. É a mesma energia do trabalho mediúnico, pasmem. Para poder dar-se passividade, por exemplo, se utiliza fluido magnético, não é? Ectoplasma. Para que isso utilize, vem das energias criativas também. Vem de lá, né? A Val diz pra gente: eu sempre dou beijinho no biquinho da boca da minha bebê. Essa semana ela se esfregou na minha boca. O beijo da novela. Pois é, chamou a atenção. E aí chega a hora de você destruir, né, Val? E educar. Não se pode, porque é assim, quando você crescer. Apesar que eu tenho muita criatividade para contar historinha para criança nesse patamar aí, né? Eu já contei para vocês em outras circunstâncias, que a Silvana riu foi muito, e a Mari. Esse negócio de criança comigo mesmo. Né, Sil? Você lembra? Então, continuando aqui, ó. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma. Então os conceitos do adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Entendem? Perfeito! Porque quando o homem, bom dia soldado, bem-vindo. Quando o homem, gente, Ana Isabel, beijão, Kátia, Muriel, Cambis, Eli, Ju, beleza, bem-vindo a todos, tá? Eu não cumprimentei vocês, estava entretida no assunto. Então, quando o homem tiver sublimado a sua educação moral, educação sexual entre si, ele já não vai precisar, por exemplo, trair. Sabe-se dentro da própria psicologia que o homem que tem a sua firmeza íntima, não é? A sua autoestima, ele não adultera, ele busca na monogamia a sua satisfação. Vi alguns relatos de médicos psicólogos não espíritas interessantes, que diziam assim, que o homem que já tem a sua autoestima firmada, os melhores amantes é o homem monogâmico. Por quê? O homem monogâmico. Deixa eu ver se vocês jogam aí. Por que são os melhores amantes? Amante no sentido de trocas de carinho, né? Não é amante no sentido de pular cerca, não. Os melhores amantes são os homens monogâmicos. O que é que vocês deduzem? Mulherada aí, vamos lá, agitando a tela. Estão pensando. Vamos contando. Esperando a resposta. Por que os homens monogâmicos são os melhores amantes?
Não? Vamos lá? Ninguém chega ao raciocínio? Por quê? Vou dizer para vocês. Olha quanto tem sentido isso. Porque ele estando com uma só mulher por tantos anos, ele passa a ser especialista naquilo. Porque ele aprende a conhecer o corpo feminino em profundidade. Entendem? Ele aprende a conhecer a mulher em profundidade. Então ele se conquista, ele está só com ela. Ele não desvia sua atenção nos demais. Então ele sublima as energias sexuais. Entendeu, Val? É uma mulher só. Ele não se distrai. Porque cada mulher, ele tem um jeito. Onde toca, onde não toca, onde ela gosta, onde não gosta. Cada uma tem seu jeito. Porque cada um é um ser humano. Quando ele se dedica uma vida inteira a uma só mulher, ela vai ser uma mulher bem amada. Ela vai ser uma mulher realizada. Porque ambos, e ele também, né, Maria? E ele também. Porque ambos se procuram. Porque ambos se desejam e se sublimam sexualmente. Já não precisa de buscar exteriormente respostas. Por que o adultério? São desvios de conduta. Porque o ser humano está buscando respostas para ele. Autoafirmação, frustrações, castrações e etc. Quando o ser humano encontra aquilo que dizia a dona, né, a mulher, o homem, que lhe traz a realização, já não busca mais. É o ser humano com o qual ele divide as suas energias sexuais. Chegou no amadurecimento, né, Maria? E se educou. Tanto se diz, por exemplo, que os homens bem casados, Maria, os atores bem casados, né? Fulano é casado há 30 anos, aquele ator lindo, casado com a mesma mulher, desperta a curiosidade nas outras mulheres. Que mistério tem aquela mulher para tratener, né, aquele homem tão espetacular? Muitas vezes não são nem mulheres maravilhosas tanto quanto eles, mas existe o amor, o mistério entre eles. Existe casais assim. São raros, é bem verdade, por causa do nosso mundo de expiações e provações, não é? Porque nós somos eternos traumatizados, carentes, insatisfeitos e etc. E etc. Então, por que fecha com chave de ouro, Emmanuel? Porque diz o seguinte, que quando o ser humano já estiver educado, que ele entender que a energia sexual parte dele para outro e outro para ele, como uma troca de energia, ele já não vai estar mais buscando adulterar. E, em consequência disso, ele não vai ter mais o que? O consumidor da própria prostituição. Não é? Não vai existir o consumo de uma coisa que já não tem mais busca. Diminui-se a procura, diminui-se o serviço. E os seres humanos se buscarão para o encaixe perfeito. Não é, Val? Tem muitos casais lindos assim, que se encontram e que se realizam. Por mais que tenham problemas, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos falando no conúbio da sexualidade. Vão ter, por exemplo, os problemas pessoais, econômicos, aqueles que sejam. É normal. Mas na sublimação dessa energia, que é o foco do nosso estudo hoje. A Dulce disse ali pra gente, o amor numa relação monogâmica é muito mais plena. Sim, né, Dulce? Porque tem a confiança, eu sei que eu te dou meu bem, eu sei que eu recebo. Não é muito mais tranquilo, flui melhor, sem aquele peso da angústia, do ciúme, da dúvida. Flui muito melhor, não é? Porque a pessoa que tem o princípio da fidelidade, ela vai, com o passar dos anos, passando a confiança para o outro, que vai se sentir mais amado, não é assim? Que é com o passar do tempo, que questões reencarnatórias, dívidas reencarnatórias, vão se encaixando, vão se aceitando, e os anos vão passando. Essas mesmas pessoas vão chegando à velhice, e vão se deixando as energias sexuais, a prática da sexualidade e aquela cúpula de amor que foi construído
se sublimam cada vez mais e aquelas energias sexuais vão transformando em fluidos de doação. Nossa Senhora! Ficam, as pessoas idosas são campos magnéticos de doação incrível, né? O Acelfa disse pra gente, uma grande pena é que nem todos estão nesse degrau de evolução. É uma pena, o Acelfa, mas vamos estar. Vamos estar, e com fé em Deus, depende assim de todos nós. Cada um de nós, vamos fazendo nós a nossa parte, instruindo as nossas crianças, amando-as desde hoje, para que nós possamos renascer nesse mesmo planeta, muitas vezes no seio da nossa própria família, diferente, com educação diferente, com meio de agir diferente, não é? Para que nós possamos nascer bem melhor, não é? Encontrarmos situações melhores para a nossa própria realização. A Maria disse ali pra gente, por isso, Ju, quando um morre, logo o outro vai também, que sente a falta dessa energia, fica nessa simbiose, né, Maria? Esse amor, o amor que ficou, quantos vão se procuram? E muitas vezes, Maria, acontece também que por necessidade o outro ainda fique 5, 10 anos naquela tristeza, né? Aquela solidão e tal, mas é isso mesmo, tudo acontece porque é o momento. Eu queria passar o áudio para vocês para concluir o nosso texto. Deu um estudo inteiro, né, Maria? A gente ficou lá de começar, não começar, mas deu um estudo inteirinho, não foi? E eu queria trazer para vocês um áudio para completar o nosso estudo de hoje. Vocês confirmam para mim se tá bom, tá? Olha lá, vamos lá, deixa eu ver se fica bom. No caso dos adultérios, Divaldo, existe, por exemplo, resgate ou reajuste dos espíritos? Que informação tem o sentimento de culpa nos adultérios? E qual o papel da vítima neste caso? E se não houver escândalo, é um mal menor? O problema do mal não é o povo saber, é praticar o mal. Até quando tem um escândalo é bom, porque a pessoa começa a resgatar já hoje. O escândalo com as suas constrições leva o delituoso a meditar, a arrepender-se talvez, a expungir e a tentar reparar. Eu não poderia dizer como será o resgate da pessoa que adultera, porque há muitos fatores. É muito difícil uma análise do indivíduo por alguém que está de fora. Às vezes o indivíduo é adúltero por uma má formação de caráter. Às vezes ele está fugindo da pressão da mãe, que se encontra no seu inconsciente dominadora. Outras vezes ele está se vingando da mãe, usando a mulher para poder submetê-la. São conflitos que a psicanálise invariavelmente tenta resolver. A mãe opressiva, a mãe dominadora, a mãe castradora, o pai negligente, o pai irresponsável, que na infância geraram conflitos que o inconsciente decodifica de maneira diferente do que aconteceu, levando aquele que foi objeto da circunstância a atitudes surpreendentes e às vezes profundamente negativas em relação ao bom tom e à ética. Torna-se difícil saber como resgatará, mas nunca esquecermos que Deus é amor. E a função não é punitiva, é educativa. Não anuímos com nenhuma forma de delito, mas também não nos arvoramos a julgar os que caíram. Jesus afirmou com muita propriedade que ele veio para combater o pecado, não o pecador. Ajudar ao indivíduo libertar-se da doença, socorrendo o doente. A pessoa faz com a grande mágoa no coração, faz as perguntas. Deve ser a vítima. Perdoe. Porque o problema é de quem carrega esse terrível delito no coração. A pessoa é insaciável, está buscando fora o que não encontra dentro. Eu conheço muitas pessoas que vivem abstinência compulsória ao lado de parceiros invejados por outras pessoas. E ninguém sabe das suas dores silenciosas. E conseguem amar. Portanto, se você não concorda com ele, nem ninguém deve concordar em bom sentido, dê-lhe o direito de correr, como numa linguagem de peões, de
corda ao potro moço para disparar, ele vai cair de cansado adiante. Se colocar corda curta, ele quebra. Por causa dos impulsos, no nosso caso, por causa da adrenalina. E procure ter uma atitude de compaixão. Deus saberá como resolver o problema. E nós pediremos que sejam atenuadas as suas culpas. Porque consciência é um terrível companheiro nosso. Por mais que anestesiemos, ela sempre sai da névoa e nos fala baixinho: você fez. Não adianta que todos nos confortem se a consciência não estiver em paz. Como e por que as pessoas têm facilidade? Pronto, gente. Era esse áudio, né? Que ele fala assim com tanta propriedade. Tão legal para concluir o nosso capítulo 22, adultério e prostituição. Tá certo? Espero que tenha sido legal para todos. Para mim foi ótimo. Adoro desenvolver temas assim, estudar junto com vocês. E um beijinho carinhoso, pedindo alguém que faça nossa prece para concluir o nosso trabalho de hoje. Você quer fazer, Sil? Primeiro que me dá um beijo na tela, eu já peço para subir. Peço só que para subir. Que bom, assim eu fico contente, viu? Vamos lá.